gente fala em reforma, a primeira coisa que vem à cabeça é gasto. Mas a verdade é que uma reforma bem planejada não é sinônimo de desperdício. O segredo está em priorizar os gastos essenciais, comparar orçamentos de forma inteligente e evitar os custos que não te trazem retorno. Hoje você vai ver como exatamente aplicar isso na prática, dentro da realidade de um investidor que busca multiplicar o seu patrimônio e sem comprometer o caixa. Então, presta atenção, que não é sobre gastar menos, é sobre gastar certo. Por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando o que está acontecendo na obra, na reforma. E o investidor ele tem que estar ligado ali no que está acontecendo, né? E a gente tem essa estratégia de criar esse grupo, no grupo nas outras redes sociais aí, e todo final de expediente, a gente orienta todos os nossos prestadores de serviço aí, mandar um vídeo, mandar aí um relatório do que está acontecendo na reforma. Todo santo dia, a gente manda mensagem, fulano, manda aí o que foi feito hoje. Vamos dar uma analisada aí, mesmo que seja de longe, o que foi feito hoje. Só que hoje, mesmo com o vídeo a gente não conseguiu ter aquela noção do que estava acontecendo. Então, foi necessário aquela visita mesmo presencial ali para a gente ver o que estava acontecendo. E ali mesmo a gente pediu para tirar o piso de novo. Não, isso aqui tá errado, não tá certo, tira isso, arranca isso aí, coloca de novo. Ah, mas vai perder isso aqui? Não, que perca essas unidades aí de cerâmica, de porcelanato, mas não tá certo. Então, vamos colocar de novo aí e vamos fazer um serviço mais bacana aí pra gente. Aí o nosso prestador de serviço ficou um pouquinho chateado, né? Mas temos que entregar um padrão de serviço aí de excelência. Não pode ser aquele negócio feito de qualquer jeito. Então, hoje também a gente teve uma experiência legal que a gente conseguiu. A gente estava vendo um imóvel aí, um leilão do Itaú, e fomos lá fazer uma visita, conversamos com a vizinhança, e ali, na primeira visita, pré-arrematação, essas visitas que a gente faz pro Fred aí, que eu estou devendo algumas visitas em Planaltina para ele, acho que a gente vai lá no sábado, e a gente conseguiu constatar nessa primeira visita o quanto que ia gastar naquele investimento de reforma. Então ali a gente falou com o vizinho, ó, o imóvel estava leilão, tá desocupado aí, o que você acha de você acompanhar com a gente aqui uma visita para a gente ver como é que tá dentro? E o vizinho entrou na brincadeira ali com a gente, não, vamos olhar lá. Aí a gente chamou um prestador de serviço parceiro, que também conhece a região, e a gente junto com o vizinho olhamos o interior do imóvel, que estava ali quase que aberto, empurrava o portão ali e abria. Então a gente constatou que o investimento ia ser muito alto na área da reforma, ia gastar mais de 25 mil ali com reforma se arrematasse. Então, ali na primeira visita, a gente conseguiu identificar esse valor aí, que ia ser muito alto, e partir para o próximo, não arrematar, entendeu? Então, o passo é ligado com o outro. A pré-arrematação, ela está ligada com a reforma está ligada com a venda, porque não adianta fazer uma reforma top, o imóvel ficar fino e a galera da venda não fazer um esforcinho para fazer a venda, né, o corretor. Então, todo mundo tem que estar alinhado, pedreiro com diligente, o pintor com pedreiro, o corretor com o pessoal da logística operacional, e todo mundo trabalhando junto, a gente consegue aí excelentes resultados, excelentes lucros aí para os investidores, e todo mundo fica feliz. Isso que o Lucas comentou é muito interessante, até no sentido de uma previsibilidade, né? Porque a gente tem investidores de diversos pontos de vista, né? Diversos perfis, né? Digamos assim. Então tem aquele cara que ele quer gastar o mínimo possível, né? E daí tem aquele que é muito caprichoso. Então, assim, a gente precisa fazer uma boa leitura nesses aspectos também, para poder oferecer o formato correto para esse investidor, né? Como bem colocado pelo Thomas. Porque disso vai depender do resultado final. Tem cara que gosta de fazer um trabalho excelente e ele gasta bastante e tal. A gente às vezes até tem que dar uma segurada, porque depois cai um pouquinho o ROI, né? E muitas vezes tem aquele cara que a maioria é econômico, a maioria não quer gastar nada, né? A gente tem que estar falando, não, vamos fazer um negocinho mais bonito aqui ali, né? Para vender um pouco melhor, para conseguir uma engenharia um pouco mais de valor, né? Porque isso aí é importantíssimo, a gente conseguir uma engenharia da Caixa, que é a vistoria da Caixa, com uma avaliação mais alta possível. Isso aí vai depender do nosso lucro, né? O lucro, no caso, do investidor. Então, são detalhes que fazem muita diferença. A nossa orientação, né? Então, como a gente tem bastante experiência, a gente já sabe mais ou menos o resultado ali que pode ocorrer, seja bom ou ruim, né? Então, no caso, o Thomas, ele é prático, ele está em loco, ele está no lugar, né? E a gente que está à distância, a gente tem que ter esse link. Por exemplo, eu com o Thomas, a gente tem um entendimento lá na região dele, com vários imóveis que foram comprados ali, foram adquiridos para clientes, que o Thomas faz a administração, né? Fez desde o começo. A gente também tem que entender que tem risco, né? A gente precisa administrar esse risco. Hoje, inclusive, até falei com o Thomas, numa situação de uma casa que a gente comprou em Lusiane, uns meses, e estava fazendo a reforma lá, invadiram a casa, roubaram as portas, quebraram o piso. Então, assim, são riscos que a gente precisa administrar. Então, a gente não tinha ideia que fosse tão complicado assim a região, e agora a gente está colocando uma empresa de segurança, inclusive amanhã vamos contratar o proprietário de imóvel para colocar essa empresa de segurança lá para evitar esses maiores prejuízos, digamos, no imóvel, né? Então, a gente tem que falar o outro lado também, porque não são só flores. Realmente, a gente corre risco, né? Manuelzão, fala aí, Manuelzão.
O Manuel é o... Acho que é bom mostrar aí as reformas que vocês estão fazendo, tipo, antes e depois, para a pessoa saber como é que pega o AP, compartilhar a tela aí certinho, como é que é a casa, qual foi um caso ruim, qual foi um que achou que gastava muito. Isso é bem bacana, assim, para a pessoa visualizar, tá? O Thomas, eu acho que tem mais aí. Na verdade, eu tô meio remoto aqui, tô impossibilitado com o meu equipamento técnico aqui. Mas eu acho que o Thomas deve ter aí com mais facilidade, né, Thomas? Sim, vamos mostrar alguns exemplos aqui de alguns imóveis que a gente tem administrado essa reforma. Vou compartilhar aqui a minha tela do telefone com vocês. A gente vai entrar ali no Instagram, porque no Instagram a gente tem alguns exemplos aí de alguns imóveis. Espera aí. O Thomas vai procurando ali, eu vou comentar alguma coisa que eu achei bem importante. Os orçamentos, eles precisam ser bem detalhados, assim, em termos de materiais, né? Porque às vezes a gente não confere, a gente acostuma com o pedreiro e deixa rolar lá, né? A gente tem um padrão de trabalho que é conferir o orçamento, fazer mais de um orçamento sempre de material, né? O pedreiro, a gente tem 2, 3 equipes, muitas vezes na região, a gente está sempre conversando sobre o orçamento de mão de obra para tentar conseguir um valor sempre mais em conta ali para o investidor, mas a gente muitas vezes não dá ali a devida atenção nos materiais. Tem material que sai muito barato, só que ele vai gastar muito mais. Uma tinta, por exemplo, uma tinta de qualidade, você gasta muito menos quantidade, né? Ao invés de comprar uma tinta de repente mais barata, você vai comprar 2, 3 galões, com uma só de qualidade você consegue cobrir o espaço, fica muito melhor acabado, né? Então são alguns detalhes aí que com o tempo de experiência a gente vai pegando, e esse benefício automaticamente vai para o investidor, né? Vai para aquela pessoa que está comprando. Mas tudo isso vai refletir lá no ROI, né? No retorno lá do lucro para o cliente. Então, Thomas, acho que tá aí. Legal. Maravilha. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui? Tá dando para ver a minha tela? Tudo certo, né? Todos estão conseguindo ver a minha tela? Maravilha. Gente, olha, a gente tem diversos casos aqui que a gente pegou uma situação crítica. Como eu falei, a reforma, ela está diretamente ligada com aquela visita pré-arrematação, porque é naquela visita pré-arrematação que a gente vai decidir ou se a gente vai arrematar. Se a gente viu que o imóvel está sem porta, sem janela, sem telhado, sem nada, só está o esqueleto lá do imóvel, ainda que no site da Caixa esteja lá uma foto bonitinha, tem que ir presencialmente para ver como é que tá na hora. Eu vou mostrar para vocês aqui uma casa que a gente visitou recentemente, que a gente arrematou essa casa, e tá ficando linda. O custo não foi tão alto, foi um custo razoável. Eu só tô procurando aqui a gente mostrar para vocês aqui. Ó, essa casa aqui, por exemplo, a gente identificou que ela tava top. Era uma casa assim que tava bonita, era em condomínio fechado. Então, o que precisaria ali seria de pintura, seria de jardinagem, e foi um investimento assim sensacional, cara. Sensacional. Tá vendo ali que tá precisando de uma pintura ali na fachada, tá precisando de pintura ali no interior, mas não tá totalmente destruído. Isso aí a gente consegue identificar na primeira visita. Imagina se tá sem janela, sem porta. Aí a gente, poxa, essa aqui não tá legal, vamos partir para a próxima opção. E esse aqui é o antes, ó. Papel de parede, coisa nada a ver, infiltração, sujeira, mofo, e assim, bem feito. Vou terminar esse vídeo aqui e vou mostrar como que ficou o resultado final dessa casa. Essa casa ela foi arrematada exatamente assim. Ela não tava pior do que isso, não. A gente não tinha feito nenhum serviço aqui. Aí, beleza. Finalizamos a reforma dessa casa. Ela já tá à venda, já colocamos uma placa lá. Então, olha como é que ficou. Não gastou muito. Fez uma pintura externa ali, pintou o chão, ali também com tinta bacana. Colocamos uns detalhes ali no jardim. E não foi um investimento alto. Girou em torno ali de 6K esse investimento, que valorizou bastante na hora da avaliação da engenharia da Caixa. Colocamos alguns boxes ali no banheiro, colocamos alguns planejados ali no banheiro também, que não ficou caro. A gente tem, nesse vídeo aí, não tem o planejado, que a gente acabou gravando antes do rapaz instalar ali um planejado. Um armário no banheiro e um armário na cozinha. Mas ficou muito bom, muito bom. Piso pintado, um jardinzinho ali, ficou maravilhoso. Teve outros casos também, como, por exemplo, essa casa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente visitou já tem um tempinho e ela já está reformada, que foi essa aqui. Essa casa aí, ela também já está à venda. Ela estava em uma situação um pouquinho pior do que aquela que eu acabei de mostrar. Então, quando a gente faz a administração da reforma, é interessante porque a gente coloca o investidor, a gente coloca, às vezes, tem a liberdade de falar, não, vamos colocar uma tinta melhorzinha, vamos colocar uma tinta mais barata, tá, não gostei dessa cor, vamos trocar a cor, quais opções tem, qual marca tem, é Lustrol, é Souvenir, é Coral, vamos numa mais barata, vamos numa mais top. Então, o investidor, ele tem essa liberdade de estar escolhendo ali, mesmo que seja no fim do dia, ele entra ali no WhatsApp e coloca e verifica qual a tinta que ele está querendo, qual tipo de administração tipo de prestação de serviço. Essa aqui também a gente acabou de fazer, de iniciar a reforma. A gente foi nessa casa aí à noite,
que foi o horário que a gente conseguiu tomar posse do imóvel, já com escritura, tudo bonitinho. E eu e a Daphne, que é minha esposa e também minha sócia, a gente foi lá. Tava tudo quebrado lá dentro, mas estava em uma situação que dava para resolver. Arrancaram ali a pedra da cozinha, a gente teve que colocar uma pedra nova lá. E teve que trocar esses azulejos aí do banheiro. Não foi trocada nada do piso do imóvel, porque estava top, não estava fofo, então não gastou ali no piso. O que gastou mais foi... Vou estar mostrando para vocês aqui o resultado. Aí lá no WhatsApp, a gente cria um grupo com o prestador de serviço e com o investidor, para a gente poder gerenciar. Por exemplo, essa casa que eu acabei de mostrar, ela fica aqui no residencial Flores do Cerrado. Então, ali está o investidor, está o prestador de serviço, está a minha esposa gerenciando, tudo que foi gasto. Ó, gente, a gente gastou tanto com material. Mostra para o investidor. Ó, a gente comprou lá na Japão da Construção. Tanto de piso, tanto de rejunte, tanto de esmalte sintético. O investidor ele consegue ter acesso a isso aqui em tempo real e o investidor ele paga direto para a loja. Não tem esse negócio assim de pagar para mim e eu pago para a loja. Não. A gente costuma faturar uma administração da sua reforma e você paga direto para a loja, direto para o prestador de serviço. Que é interessante porque traz uma transparência, né? Aí a gente manda o relatório todos os dias, todo final de expediente, do que está acontecendo. Nosso pintor é um rapaz muito caprichoso, ele manda, ó, fiz isso aqui hoje, fiz aqui todo dia no final do expediente, pintei isso aqui, instalei as portas, então é algo assim bem transparente mesmo, e todo dia tem novidade. O cara vê o negócio acontecendo e vai ficando animado, né? E tudo, ó, a casa tá ficando maravilhosa, tá ficando linda, fica dentro de um condomínio, e ele vai mandando aqui pra gente um relatório. Pintei paredes internas, coloquei aqui o chuveiro, instalei aqui a bancada, instalei aqui a pia. Então ele vai passando pra gente todos os dias um relatório aí. E o investidor liga pro real. Poxa, mas esse detalhe aqui não tá bonito. Vamos arrumar isso aí? O investidor já posta lá no grupo e a gente já aperta lá o prestador de serviço. Poxa, não tá ficando legal. Vamos melhorar isso aqui. E basicamente a gente tá fazendo essa estratégia e tem dado muito certo. Porque às vezes não é necessário nem a gente ir lá, né? O prestador de serviço, quando ele entende que ele tem que mandar esse relatório, aí já facilita pro lado da gente que tá administrando a reforma, que a gente visita normalmente umas 3, 4 vezes durante a reforma e não precisa estar indo lá todos os dias, né? Então, tem dado certo, a gente tem feito isso aí com todos os prestadores de serviço. Alguns não se acostumaram com essa questão de mandar o vídeo pra gente todos os dias, mas a maioria se acostumou e tá ficando bacana. Tá tendo bastante reforma. Essa aqui, por exemplo, foi uma casa que foi arrematada lá em Águas Lindas. Foi um leilão da Caixa, se não me engano, foi um leilão de outro banco. E a gente vai fazer uma reforma lá também. A casa já tava top. Acho que uma construtora perdeu essa casa para leilão. E a gente vai fazer uns reparos nessa casa aí também, ó. Isso é algo que a gente vai estar fazendo essa semana aí, esse próximo mês, a manutenção dessa casa aí em Águas Lindas também. E todas as diligências vai eu e minha esposa pra gente analisar, fazer uma lista ali do que falta de material, uma lista ali de prestadores de serviço. Essa aí, por exemplo, vai ser gesseiro, vai ser marmoreiro, vai ser ali o pintor. Normalmente, o cara que faz tudo de uma vez não fica tão legal. Então, o ideal é contratar aí por partes, né? Contrata o vidraceiro, coloca o box no banheiro, contrata o gesseiro, arruma o teto, contrata ali o serralheiro para arrumar o portão e por aí vai. E tá ficando bonito. A casa tá ficando lindona. Então, basicamente, a gente tá fazendo dessa forma aí. Se alguém tiver alguma dúvida de como que a gente faz essa administração, né? Como que você gerencia esse pedreiro? Você vai lá, você visita o pedreiro, como que você fecha com ele? O que eu costumo fazer? Nessas reformas aqui, eu costumo pagar por porcentagem. Como? Eu converso com um pintor, com um pedreiro, com um prestador que for, falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fechar da seguinte forma. Eu vou te passar aqui 10% do valor que a gente fechou para você iniciar. No dia que você receber o material que você iniciou, a gente passa 10%. Depois a gente passa mais, quando tiver meio caminho andado, quando tiver evoluído 50% da reforma, eu te passo ali mais 40% do faturamento, do valor que a gente fechou. E quando o cara finaliza, a gente passa os outros 50% do faturamento que restou, né? A gente não costuma fechar na empreita. Por exemplo, material por conta do cara. A gente costuma fechar essas reformas com material por conta do investidor. Por quê? É mais transparente, o cara sabe o que ele está comprando, ele não vai comprar qualquer material, então a gente usa essa estratégia aí, beleza? Um detalhe que é bem interessante do ponto de vista de quem está longe, que nem o Thomas está lá próximo, é a confiança. Tá? Isso que eu queria falar também para todos aí. A gente precisa criar um vínculo de confiança, a gente precisa ter uma referência. Então hoje, todos os lugares basicamente que a gente administra a reforma, a gente toca essas reformas à distância, o Thomas mostrou muito bem aí a questão operacional, mas a distância, a dificuldade é a confiança. Então, se a gente não tiver um vínculo de confiança, uma referência, de onde vem, né, essa equipe que vai trabalhar na casa do cliente, ou que a gente vai administrar essa reforma, fica muito difícil. Então, é interessante, né, o Thomas finalizou falando do valor. Muito interessante esse tipo de acordo, feito em qualquer lugar, mesmo que seja pessoalmente, na tua cidade, na tua casa, você acaba sempre jogando um pouco mais para frente para ver o trabalho da pessoa, para daí poder fazer o pagamento.
né? Mas a distância é um pouco mais delicado, porque se a gente levar um calote à distância, como que a gente vai fazer, né? Tudo bem, local, ali, lá no lugar, a gente tem outras pessoas que podem fazer uma diligência, uma vistoria antes da gente efetuar o pagamento, que é um procedimento meio que padrão que a gente determina ali, né? Apesar do vínculo de confiança com o mestre de obras ou com aquela equipe, a gente tem diligências que a gente contrata extras para ir lá fazer uma filmagem, para fazer uma supervisão da obra, para ver se aquela etapa foi realmente concluída e se foi bem concluída. Então ele vai filmar, como vocês viram aqui, uma filmagem ali do piso, onde foi detectado ali um problema para ser resolvido. Então o nosso dirigente, aquele vistoriador, ele vai lá naquele lugar fazer, de repente, o papel do Thomas, né? Por exemplo, às vezes, no caso do Thomas, é uma região. A gente, no caso, hoje, eu estou administrando reforma no Rio Grande do Sul, vários estados do Nordeste, Centro-Oeste. Então, como que eu faço isso? Como que eu, Rodrigo, faço isso? Hoje eu tenho dirigente em cada lugar desse, pessoas que elas vão lá, vão fazer essa vistoria em loco de maneira detalhada antes de efetuar o pagamento. Então, o pagamento de etapa pode ser feito, está ali a filmagem, está ali o detalhe ali do término daquela etapa, e daí a gente vai ali e faz o pagamento. Com raras exceções, né, de equipes que a gente tem de extrema confiança, que o próprio pedreiro passa ali a filmagem, detalhes, né? Mas mesmo assim a gente costuma confirmar, né, essas etapas concluídas, né, ver se realmente foram feitas. Fica à vontade, então. Exatamente, Rodrigo. Muitas vezes, só com esse vídeo que o pedreiro grava, que o pintor grava, não é suficiente para a gente dar ali o ok para o investidor pagar a mão de obra do cara. Então, o ideal mesmo é ir lá presencialmente, mandar alguém de confiança. Não, vai lá e verifica minuciosamente o que foi feito. Aí sim, é autorizado aquele pagamento ali para o prestador de serviço. Muitas vezes, a gente tem alguns prestadores de serviço aqui na região que são de extrema confiança. E quando a gente atola de serviço, quando tem muita demanda, o pintor de confiança está ocupado, o pedreiro de confiança está ocupado, aí a gente recorre a indicações. E essas indicações que são o perigo. A gente precisa estar em cima mesmo, estar ali verificando o que está acontecendo, porque muitas vezes o cara que foi indicado ali a gente não conhece. A gente recebeu a indicação, né, uma referência, mas não conhece o cara. Então é interessante a gente estar indo lá. E aí, o que está acontecendo? O que foi feito hoje? Presencialmente mesmo, ou a estratégia do Rodrigo, que é mandar um diligente. Às vezes é um corretor, às vezes é um motoboy, às vezes é um pessoa de confiança para fazer um vídeo, para verificar como é que está ali a situação da obra, da reforma, e aí sim liberar a verba ali para que o prestador de serviço está esperando para concluir ali a reforma. E é muito interessante essa questão do grupo, porque depois que o prestador de serviço pega aquela manha ali de ser transparente, não, fiz isso aqui hoje, aí evita esse custo com diligência, né? Então isso aqui é muito interessante. Nem sempre a gente vai ter aquele prestador de serviço de excelência que vai trabalhar o dia todo ali, no final do dia ainda mostrar o relatório que ele fez, mas isso é muito interessante e a gente gosta de fazer aqui na região. Quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida aí, pessoal, fica à vontade. Nós estamos aqui para, de repente, tirar alguma dúvida aí também, né? Um detalhe. Rodrigo, como que surgiu o interesse seu de mexer com reforma? Como que é isso aí, cara? É bom? Como é que é? Como que deu esse interesse em mexer com reforma? O interesse veio do lucro, né, mano? Aquilo que dá lucro, aquilo que a gente trabalha e vê um resultado, a gente segue para cima, né? E nesse caso, nesse aspecto, foi justamente de uma necessidade, né? De realmente estar aproveitando essas oportunidades, assim como eu aprendi com você aí o passo a passo, muitas dicas, enfim. A gente vai fazendo baseado na experiência de quem já trilhou um caminho, né? E vai dando certo. Então, o fato de hoje qualquer um de nós aqui, poder administrar, eu não falei de onde eu estou, hoje no litoral do Paraná, eu estou em Guaratuba. A minha sede é em Curitiba, eu estou hoje aqui, mas estou de passagem aqui na casa no litoral. Então, da onde eu estiver no Brasil, eu administro uma obra hoje, através das parcerias, do conhecimento que a gente tem, né, através do Grupo Manuel Vasconcelos, e da experiência e do trilho dessa prática que deu certo. E hoje em dia, se eu for parar para pensar, onde que se arremata mais imóveis? Em São Paulo, Santa Catarina, os lugares muito disputados, onde tem muita oferta, né? Mas por que as pessoas não arrematam lá no interior do Ceará, lá no interior de Goiás, lá no sul, lá do Rio Grande do Sul, teve aquela enchente lá que está tendo problema novamente em alguns lugares. Por quê? Porque as pessoas têm medo de reforma. Um medo das pessoas é da reforma. Isso, na verdade, abre um leque de oportunidades, porque diminui muito a concorrência. Como que a pessoa vai reformar um imóvel de Curitiba, no interior de Pernambuco, no interior do Rio Grande do Norte? Se não tiver expertise, não faz. Se não tiver conhecimento, não faz. Então, o que me chamou a atenção para fazer esse tipo de trabalho, para trabalhar nesse aspecto aí da administração da reforma, é justamente a praticidade que a gente tem de ganhar dinheiro. Se você vai comprar um imóvel, você vai reformar um imóvel que a grande maioria dos investidores não vão reformar, porque eles não vão ter coragem, não tem como fazer essa aquisição, porque eles vão pensar como que eu vou reformar esse imóvel. Agora, você que está aqui na mentoria, você está sendo ensinado a fazer esse processo e sendo auxiliado aí nesse trilho que existe para você ganhar dinheiro. Aproveitar aí os lugares que ninguém vai. Então, basicamente é isso, Manuel. Ô, Thomas, qual que foi a primeira reforma assim, que te marcou aí e por quê, assim? A primeira reforma que a gente fez, eu me lembro até hoje, acho que deve ter sido uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos isso aí,
foi uma reforma pro... Como é que é o nome do investidor? Eu esqueci o nome dele. Eu sei que a gente colocou um fogão cooktop lá. A gente colocou um fogão... Era um apartamento, assim, de periferia, um apartamento, assim, Minha Casa Minha Vida. E a gente fez um trabalho excelente, com a verba, assim, baixa, e colocamos ainda uma bancada de mármore lindona lá, e um fogão cooktop, porque a bancada de mármore, a que a gente conseguiu, veio com quadrado lá já recortado, aí eu pensei, tem um quadrado recortado, eu vou comprar um fogão, botar aí, deixar aí. E foi, assim, a primeira reforma que a gente administrou aí para a equipe do Manuel. Eu lembro, eu não sei se vocês sabem, gente, eu nunca contei a história da gente para vocês, eu e minha esposa, a gente tem uma empresa de logística operacional, não só da área imobiliária, mas várias áreas aí, no campo de logística, via motoboy, via frete, fiorinho, carro, por aí vai. E o Manuelzinho encontrou a gente lá no Google, ele pesquisou, provavelmente, despachante ou motoboy, encontrou a nossa empresa. E desde então, a gente faz as diligências aqui na região, e a gente descobriu que a gente tem essa capacidade também de reformar os imóveis, né, de encontrar os corretores corretos para estarem vendendo aí os imóveis. Então, a que mais marcou foi a primeira, né? A primeira a gente nunca esquece, a primeira reforma aí que a gente fez. O imóvel, não sei se os setores já venderam ele, com certeza já venderam, não sei como é que tá a situação, que a gente tem mais o contato com o rapaz lá, mas com certeza já deve ter vendido aquele imóvel. Rodrigo, o que caracteriza uma reforma bem feita? É gastar muito? O que é? Qual que é o detalhe aí? O que caracteriza que foi bem feito ou não? Em lugar, o acabamento. Você entrar no imóvel e ter aquela primeira impressão, né? Ou enxergar ali a frente do imóvel e ter aquela primeira impressão da calçada limpa, pintada, um muro bem pintado, né? Então, para mim, o que mais chama atenção, assim, o mais importante é um acabamento, uma limpeza. Por mais que o material não seja um material de primeira, eu acho que o que realmente importa, assim, é a forma, o quadrante ali de fazer as pinturas certinho, sem reparo de tinta, né? É a cor correta combinando. Na verdade, é a qualidade, independente do material, é a qualidade de serviço que você percebe, né, Manuel? Qualquer um percebe ali a qualidade de serviço quando você vai enxergar ali, fazer uma vistoria, vai olhar um imóvel para compra. Eu acho que realmente é o acabamento. E não estou falando do acabamento fino acabamento, falando de um acabamento de capricho. Eu acho que o capricho é aquilo que faz uma grande diferença para um imóvel ser vendido, ser bem valorizado, ser bem avaliado. É bom também, por exemplo, cuidar do quintal também, porque a pessoa capricha, mas deixa, por exemplo, ali sujo, ali o quintal, tudo, às vezes com um resto de lastro de tinta, bagulheira de tábua, essas coisas. É bom dar uma caprichada ali, né, porque geralmente limpar a casa também, né, então isso aí é bom também, né, no dia que for receber o engenheiro ali também, por mais que reformou, se a casa tá suja, ou às vezes uma noite anterior ali choveu, manchou a parede, nem infiltração, mas pode dar um diferencial na hora de gerar aquele laudo, né, para quem não sabe, o laudo é o que ajuda a gente, quando a gente quer colocar aquele imóvel lá no mercado, para revender ele, porque a maioria das pessoas compra através do financiamento, só que o banco não vai pegar o imóvel de qualquer jeito, ele está pegando como garantia, então ele vai pagar você à vista, investidor, e vai pegar aquele imóvel, se o cara não pagar, vai para o leilão de novo. Agora, se você tem um saldo devedor, ele abate. Agora, se o engenheiro chega lá e o imóvel não tiver sido caprichado, pode ser que você queria vender o imóvel por 120, o cara dá 90. E você vai se enrolar, porque às vezes aquele comprador não tem 30 mil por fora. E às vezes acontece ao contrário. O imóvel vale 120 e você caprichou tanto que o engenheiro acha que, na verdade, vale 150. E aí, por mais que o cliente financiar só 80%, não ganhar o subsídio, não tiver FGTS, ainda compra sem entrada. Então, isso, para quem não sabe, isso facilita demais. Então, quando a gente fala caprichar, reformar o imóvel, não é gastar muito. É caprichar, às vezes uma pintura resolve, às vezes tem que trocar as tomadas, o espelho ali que está amarelado, às vezes pode ter que comprar um fogão de R$200, que o Toma falou que é um cooktop, depende do modelo, não quer dizer que ele comprou o modelo mais top. Às vezes um diferencial, uma grade ali que vai fazer, às vezes pintar uma calçada, quando é um imóvel assim, que é uma casa, né? Isso aí tudo faz diferença. Eu já vi muita gente que manda foto aqui, não tô vendendo meu imóvel, mas quando vai ver, o cara tentou fazer a reforma sozinho, não pediu uma orientação. Ou então o cara acha também que não precisa de ninguém, daqui a pouco passou os 6 meses, que só vale por 6 meses, aí tem que pedir outra, e o imóvel não tá no capricho, no dia que o engenheiro vai lá, o cara nem tem nem a preocupação para ver se tá tudo funcionando, né? Então é bom, mesmo se às vezes a água não estiver ligado, dá um jeito de encher a caixa d'água, fazer uma luz ali do vizinho para o engenheiro ver lá que tá funcionando todas as luzes, isso aí é bom também, faz um diferencial bastante, porque quando o cara vê lá que tá habitável, tá funcionando tudo certinho, água, luz certinho, quer dizer que é bom. Agora, quando você já dá brecha ali pro inimigo, então você pega um engenheiro xarope, aí o cara vai puxando coisa sobre coisa, daqui a pouco tá pegando até desenterrando coisa de documentação ali, para travar a sua venda. Aí uma coisa que você já achava que estava vendendo, já tem que correr atrás de correção. E aí, às vezes, o imóvel que o cara dá 150, ele pode dar 90. E aí, meu filho, até você esperar 6 meses para vencer de novo, você vai ficar ali 6 meses pagando prestação, ou perder uma oportunidade ali de um cliente que às vezes vai desistir e vai comprar a casa do outro investidor que está desenrolado. Mas você acha que quanto, assim, reforma pode aumentar o valor percebido de um imóvel? Por exemplo, um pode ser 100, ou às vezes nem passar na avaliação, e com reforma 150, isso não quer dizer que está gastando mais 50.
que você acha aí? O que você avaliou aí, às vezes, um imóvel que o cara caprichou, não quer dizer que gasta mais, influenciou na avaliação, questão de custo e tal, até mesmo facilita na venda depois? Qual é a sua opinião sobre isso aí? Manuel, excelente pergunta aí. A gente costuma acompanhar também a engenharia da Caixa. Tem alguns investidores aí que deixam o engenheiro ir lá sozinho, às vezes deixa a chave com o vizinho lá para o engenheiro acompanhar, e o vizinho ali não vai dar aquela atenção, não vai lá, não vai abrir a porta para o engenheiro, não vai mostrar os detalhes para o engenheiro, e o engenheiro simplesmente vai tirar as fotos ali rapidão e ir embora. Então, os detalhes, o acabamento que o Rodrigo falou, varia de prestador de serviço para prestador de serviço. Tem prestador de serviço que é aquele cara rústico, que ele faz aquele negócio ali grosso. Mas tem prestador de serviço que faz um negócio mais fino. Então, aquilo ali ajuda bastante. Eu gosto nas nossas reformas aqui de colocar tinta lavável. De não colocar tinta fosca, porque tem tinta lavável que é o preço da tinta fosca. Então, a gente coloca uma tinta não precisa daquela que brilha totalmente, né? Uma tinta razoável, e um cara que saiba fazer um recorte. No final, eu passo ali com a minha esposa para ela aquele último olhar assim de dar para verificar se tá tudo certo. E a gente sim consegue avaliações boas aí com estratégias, como eu falei. A reforma ela está diretamente ligada com a venda. Para mim, na minha opinião, a mais importante do leilão é a venda, entendeu? Então, você acompanhar ali o engenheiro, envolver a equipe operacional, trazer alguém para limpar o imóvel um dia antes de vir a visita do engenheiro, isso aí é muito bom, porque ali às vezes choveu, às vezes trouxe ali uns galhos da árvore do vizinho, então essa limpeza antes da engenharia é essencial, tem que fazer mesmo. Paga uma diária ali para uma equipe de limpeza fazer essa geral no apartamento, ou no imóvel, ou na casa. E no dia seguinte, quando o engenheiro for fazer a visita, a gente passa lá na padaria, prepara um lanchinho lá pro engenheiro, espera o engenheiro, quando o engenheiro chega, a gente fala: ô doutor, bom dia, você tá bom? Vamos comer aqui uma coxinha aqui. Aí o engenheiro brilha o olho, ele vai ver o imóvel, ele vai comer um lanchinho ali, ele vai trocar uma conversa ali com a gente, e normalmente ele vai dar um laudo alto, ele vai dar o laudo que a gente pediu, ainda que sejam ali uns 20 mil acima do que ele daria. Então, funciona, cara, funciona. Essa estratégia que a gente faz de limpar o imóvel, de tratar o cara bem, então isso aí funciona, a gente tem visto na prática. Em alguns casos, o engenheiro implica mesmo, fala: não, eu tô aqui e não vou conseguir melhorar. Em alguns casos acontece, né? Mas em grande maioria a gente consegue aí ganhar a amizade do engenheiro com essa limpeza, com esse lanche. E não para comprar um engenheiro, mas para ele não. Tem situação, cara, que o investidor chama a engenharia da Caixa, o engenheiro fica 2 horas esperando alguém ele abrir lá a casa para ele. Então, o cara vai ficar pistola. Ele não vai gostar disso, porque ele tem ali umas 10 visitas para fazer no dia. Se ele empaca ele em ele pistola, ele vai ficar com raiva e ele vai ser mais criterioso ali na. Então, chegar antes, fazer aquela limpeza bacana, deixar nos trincos, e isso depois de ter feito a reforma com acabamento top. Aí, beleza, acompanhou o engenheiro, vida que segue, e chega na parte mais importante do leilão, que é a venda. Começar a levar os clientes aí para visitar o imóvel, para ser aprovado ali para um financiamento. Você tá mutado, meu Deus. Você já passou por uma reforma que deu errado, e se isso aconteceu, o que você aprendeu com isso para não acontecer? Porque ninguém é perfeito na vida, todo mundo erra. E acontece ainda mais quando a pessoa não tem experiência. Então, qual que foi a experiência disso? O que aconteceu? E o que serve de lição aí para as próximas aí, para não acontecer igual? Olha, eu aprendi que a gente precisa, como eu falei no começo aqui, aconteceu comigo, foi lá no comecinho mesmo, e eu finalizei a obra e já paguei o pedreiro. Não que ele não fosse de confiança, mas, infelizmente, o ser humano ele precisa ser supervisionado. O ser humano, por mais que ele seja honesto, a gente precisa supervisionar. Isso é uma coisa que eu creio que é em todos os setores, a gente precisa supervisionar. E eu pequei com isso aí, eu deixei, ele terminou, ele fez uma filmagem muito rápida, muito por cima, e eu fiz o pagamento, inclusive foi um imóvel meu mesmo, lá no comecinho, lá. E depois eu até fui me aconselhar, né, mandei as fotos no pessoal que trabalha com a gente, e eles começaram a detectar os defeitos. Olha, aqui na beirada da janela e tal, aqui não sei aonde. Falei: meu Deus do céu. E agora eu já paguei o cara. Aí eu falei com ele, né? Falei: ó, tá acontecendo isso, você vai lá, né? E esse foi um erro que eu cometi, que eu aprendi eu repito, não que a gente não tenha que confiar, as pessoas são de confiança, mas elas precisam ser supervisionadas, porque o ponto de vista do pedreiro, muitas vezes, não tá, assim, a maioria deles não está interessado em fazer o serviço do jeito como se fosse para ele. Ele está interessado em terminar ali, do jeito que dá ali, ele foi honesto, ele terminou, mas muitas vezes não está do jeito que a gente quer que fique. Não está do jeito que o engenheiro vai avaliar a casa 10, 15, 20 mil a mais do que uma previsão padrão, que o Manuel falou, 90, 100 mil. Detalhe de enquadramento de pintura, de limpeza, vai fazer toda a diferença. Então esse foi um erro que eu cometi lá atrás. Na verdade, eu cometi 2 vezes o mesmo erro. Eu acabei, não nesse mesmo imóvel, né? Foi em outro imóvel. Mas eu aprendi que, apesar de estar na 5ª, 6ª reforma, às vezes na mesma cidade, com o mesmo pedreiro, com a mesma equipe, a gente tem que seguir o padrão. Então o que eu aprendo? Siga o padrão. O padrão já deu certo. Se eu vou querer inventar de sair do padrão,
é isso que eu aprendi. Ô, Thomas, que é a principal diferença aí que você vê entre a pessoa reformar para morar e para vender? Manuel, na hora que você fez a pergunta, eu já imaginei a resposta que estava na ponta da língua. A gente teve o prazer de receber um investidor aqui em casa, um investidor que ele mesmo cuidou da reforma dele, tomou um café aqui em casa. Aí a gente estava pintando aqui no nosso apartamento, eu e minha esposa. Aí a tinta estava aqui, perto do sofá, aqui, ele olhou a tinta assim. Aí ele falou, essa tinta aí é top, né? Aí eu falei, é uma Sherry Williams, né? Essa aqui é top, essa aqui é tipo, custa 18 litros, custa R$700. Aí ele falou, caramba, você tá pintando esse apartamento com essa tinta aí? De R$700, 18 litros. Eu falei, tô, cara, essa tinta aqui é top, é pro meu apartamento, e eu tô pintando aqui. Aí ela falou, não, mas essa aí... Eu até brinquei com ele, você vai comprar uma dessa aqui também lá pra reformar o seu? Ele falou, não, eu trouxe aqui uma tinta fosca aqui pra gente pintar lá. Então, quando a gente vai fazer pra gente, é um negócio, assim, diferente, né? A gente tem que... A esposa pede assim, não, quero top, quero a melhor tinta, quero o melhor porcelanato. Só que não é necessário fazer isso aí para imóveis da Caixa. Não é necessário. Porque, imagina, tu gasta aí R$800 em 20 litros de tinta, você gasta aí, sei lá, R$10 mil em piso, não tem necessidade, a não ser que tu arrematou uma casa ali no setor de mansões de Lusiânia, entendeu? Então, eu não acho necessário colocar esse tipo de material aí top para revender. Até porque a pessoa que comprar, ela vai mexer de novo, entendeu? Então, a diferença entre você reformar um imóvel para venda tem que estar um serviço top, tem que estar um serviço ok, mas não vejo necessidade de gastar valores astronômicos como se a gente estivesse pintando para a gente, né? Mas eu costumo dizer, e o nosso prestador de serviço aqui, o nosso principal pintor, a gente é da mesma crença, e a gente costuma fazer tudo como se a gente estivesse fazendo para Deus. Ainda que seja com tinta fosca, vamos fazer um recorte top. Ainda que seja uma cerâmica mais em conta, para economizar, vamos fazer um serviço legal. Não vamos colocar de qualquer jeito, não. É claro que para a gente vai querer colocar aquele melhor material, né? Mas não que aquele material mais em conta, o serviço vai ficar ruim. O serviço tem que ser da mesma qualidade, entendeu? Então, a diferença entre reformar para mim e reformar para venda é basicamente essa. Mesma qualidade na mão de obra, mas o material, ele vai ser um pouquinho mais em conta. Ô, Rodrigo, cara, se eu tivesse que contratar agora, começando, você me indicaria aí eu contratar um profissional por empreitada ou por diária? Qual que você recomenda aí? Como foram as experiências que você já teve nas duas? E o que você recomenda aí? Bom, geralmente, a gente faz o orçamento bem detalhado, né? E às vezes, cada caso um caso, né, Manuel? Tem casos, assim, que compensa fazer a empreitada, porque é um volume de serviço um pouco maior, né? E daí, quando entram volumes de serviço muito grandes, compensa a gente fechar a empreitada. Até porque se você for, ou o pedreiro, né, o mestre for detalhar cada pequeno serviço, não vai fazer sentido para ele fazer um valor melhor, né? Então, a gente costuma, na mão de obra, em reformas médio grandes, né? A gente fala, reforma que muitas vezes o imóvel nem está em condições de morar, fechar a empreita. Então, a gente relaciona o serviço, por exemplo, um imóvel que não tenha telhado, que só tem as paredes ali, então, relaciona-se todo o serviço, entrega o imóvel acabado, pronto, pintado, coberto, com calçadas, com pintura, com instalação de porta, instalação elétrica, hidráulica, o que precisar fazer correção tem que fazer. Fechou no valor X. Aí eu costumo fechar dessa forma na empreita, quando os serviços são grandes, né? Quando é serviço pequeno, quando envolve ali pouca coisa, uma pintura, aí a gente consegue fazer a conta de uma maneira um pouco mais fracionada, e daí compensa fazer o trabalho fracionado, até porque a supervisão também desse trabalho fica um pouco mais fácil, né? Então, basicamente, como a maioria dos serviços, basicamente são serviços maiores, né? Ultimamente, raramente tem feito serviço, a não ser quando é apartamento, né? O serviço é menor, a maioria é casa, aí a gente faz na empreita mesmo. Até porque o pessoal que trabalha conosco, a gente já conhece, já sabe o serviço, né? Então acaba compensando fechar a empreita. E o material é aquele padrão de 3 orçamentos, né? Por mais que a gente já saiba ali na cidade que o material de construção X tem um preço melhor, a gente acaba pedindo para o pedreiro fazer outros orçamentos, muitas vezes a gente faz daqui mesmo, hoje em dia com a internet a gente consegue fazer de onde tiver, né? Fazer pesquisa de preço de tinta, de cimento, de areia, pedra, piso, de onde estiver faz orçamento, né? Então a gente consegue fazer um tira-tema ali daquela situação de material, né? Mas eu costumo, basicamente, como as reformas são maiores, fazer a empreita. Ô, Thomas, quando a gente vai fazer uma reforma, tal, alguma coisa, a gente for pela lei mesmo assim, da arquitetura, da engenharia, fala que tem que ter um arquiteto e tal. Essas reformas aí que a gente faz aí no leilão, tem que contratar um engenheiro, e se tiver, quando que vale a pena? E eu já vou emendar outra pergunta nessa mesma. Cara, e como lidar com um imprevisto assim durante a obra, assim, sabe? Outra pergunta, algumas situações, por exemplo, a gente estava de olho em uma casa ali no Valparaíso, de Goiás, pertinho do DF, que a princípio a casa era só térreo.
Só que a pessoa que perdeu o imóvel fez um sobrado, construiu em cima, e apareceu uma rachadura ali, né? Uma rachadura ali na parede lateral ali da casa. Quando eu fui lá para fazer a diligência, para gravar do jeito que a gente estava encontrando o imóvel, para mostrar para o investidor, a primeira coisa que eu vi foi aquela rachadura. Pensei, poxa, essa rachadura aqui, ela pode ser um problema grande, né? Pode ser um problema grande, pode dar sei lá, desabar isso aqui. Então, em alguns casos, ainda que tu vá com um mestre de obras experiente aí, você vai perguntar, isso aqui dá problema aí de, sei lá, entrar água aí no solo e forfar o solo e entrar a estrutura da casa para dentro a casa vai baixar. Tem essa possibilidade. Então, nesses casos, em casos raros, né, a gente não costuma encontrar imóvel de leilão nessa situação, eu acho necessário, sim, levar um engenheiro lá, pedir para ele avaliar lá, tecnicamente. Eles costumam cobrar um valor para fazer isso, né? Eles vão lá, falam, não, essa rachadura aqui tem tantos centímetros, isso aqui vai precisar mexer. Isso aqui é risco. Em raros casos, eu acho necessário. Agora, na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, a casa tá ok, o apartamento tá ok, a gente só faz uma reforminha, não tem necessidade, ninguém coloca placa, engenheiro tal, reforma aqui, ninguém coloca isso aqui na região. Normalmente, quando tá construindo, coloca uma placa ali com engenharia, com quem tá responsável pela obra, mas essas obras pequenas de reforma de apartamento, reforma de casa, não costuma ser aqui na região, não. Agora, lá em Brasília, é mais complicado em relação a isso. Lá em Brasília, pode ser que, sei lá, uma fiscalização passe lá na frente, você tá mexendo lá, construindo um andar para cima lá e toma uma multa por conta disso, né? Mas aqui eu nunca vi ninguém colocando placa de reforma. Estamos reformando aqui, empresa tal. E ainda que precise colocar isso, a gente tem um CNPJ, permite que a gente faça, então, pra gente colocar lá uma plaquinha que tá acontecendo uma reforma, de boa, a gente coloca uma plaquinha, se for o caso, se alguém da prefeitura implicar com isso, a gente coloca uma plaquinha lá, se perguntar, tem um CNPJ ali, que é um CNPJ de construtor, de reformas, então, bem tranquilo, não acho necessário se preocupar com engenharia antes da Caixa, não, né? Mas nesse caso em específico lá no Valparaíso, eu acho que o investidor vai ter que contratar um engenheiro lá, porque a gente viu que aquele caso ali em específico tinha uma rachadura grossa, então, naquele caso ali, a gente vai chamar um engenheiro que vai cobrar um valor simbólico ali para analisar, entendeu? E se for o caso, ele vai assinar um documento ali dizendo que pode mandar para frente, entendeu? Em todo esse tempo, em todos esses anos aí de leilão, esse foi o único caso que a gente precisou chamar um engenheiro antes para verificar ali a reforma. Nos outros casos, não. A gente, de vez em quando, a gente coloca uma placa, né? Uma plaquinha assim, com número, com o nome da nossa empresa, o meu número, para o vizinho entrar em contato, qualquer dúvida. De vez em quando a gente coloca, mas a maioria dos casos não. Não é necessário, não. Rodrigo, fala que não tem que gastar, tá, mas tem coisa que faz a diferença, assim, na hora de sair um laudo maior. Então, eu vou te perguntar a seguinte coisa. O que mais agrega valor a um imóvel? É lá na cozinha, lá no banheiro, é no piso, é na pintura, é na iluminação, é na área externa, é porta, janela, se vale a pena investir em armários planejados, ou deixar livre para o comprador. O que faz a diferença na valorização, Rodrigo? Olha, geralmente, que a gente percebe é o quê? A esposa que toma a frente, né? A esposa que decide. Então, quais as áreas que a esposa geralmente leva em conta? Cozinha, banheiro, né? O piso da cozinha, bem acabado. O piso do banheiro, com box, faz uma diferença muito grande, né? Um bom acabamento. Não tem que quebrar tudo, fazer tudo de novo. Né? Dependendo do caso, às vezes precisa, às vezes compensa trocar o piso do banheiro ou trocar o piso da cozinha. Agora, o móvel planejado, eu acho que já seria um supérfluo, mas aquilo que realmente faz a diferença, na minha opinião, que a gente tem percebido, prestar atenção na cozinha, o piso, o revestimento de parede, né? Geralmente faz uma diferença muito grande. A iluminação, que é um custo baixo, de repente você colocar as lâmpadas de LED, né? Se faz uma diferença muito grande. As cores mais claras, principalmente na sala, refletem um espaço maior do que né? Então, geralmente isso faz muita diferença. Um banheiro bem acabado e uma cozinha bem acabada. Isso eu acho que a gente percebe assim, que aumenta um pouco a liquidez aí, né? As vendas dos imóveis, a preferência. Entre um imóvel que você chega, que a família chega e vê ali que tem de repente até um piso mais bonito na cozinha novo, com revestimento de parede, ali, só no lugarzinho da pia mesmo, ali, mais bonito, já aumenta muito a possibilidade de vender aquele imóvel em detrimento dos outros imóveis, né? Aquele imóvel fica na frente de outros imóveis. Eu percebo essa diferença. E quando a pessoa vai lá, abre o banheiro, geralmente a impressão do banheiro é sempre a pior, né? A gente vai em banheiro, o banheiro tá fedido, tá sujo. Agora, quando entra no banheiro, tá limpo, um piso novo, as torneiras novas ali, de preferência em couro prata, né? Um chuveiro bonito e um box, isso aí faz toda a diferença. Porque a grande maioria, principalmente dos imóveis populares, investidores não colocam isso, né? Nesses imóveis, né? Quando você tem um imóvel que tem esse destaque, isso vai colocar o seu imóvel na frente dos outros. O comprador, para ele, principalmente os imóveis populares, para ele o que vale são esses diferenciais. Se a prestação vai dar 700 ou vai dar 650, não vai pesar tanto. Agora, um banheiro bem acabado, uma cozinha e uma iluminação, uma diferença muito grande na hora do comprador tomar a decisão.
Ô, Thomas, a gente sempre fala assim que é bom caprichar o quanto der, né? Desde que não ultrapassa o orçamento ali e fecha a conta. Mas assim, cara, o que que você vê na sua opinião que é supérfluo, Thomas, ou desnecessário? E assim, e se você já fez isso tanto para você, ou às vezes uma reforma aí para investimento, o que você nunca faria de novo numa reforma? Nunca faria de novo em uma reforma. Eu nunca faria, uma boa pergunta, hein? Que eu nunca faria de novo em uma reforma. Assim, a gente vai passar, colocar no papel e caneta ali o que a gente pode gastar, até onde a gente pode ir. O que eu nunca faria é que nem o Rodrigo falou, ultrapassar o valor que a gente tem disponível ali de verba para reforma. Se ultrapassar, já não é bom, não é bom para o investimento. Então, vou até mostrar para vocês aqui uma casa que foi arrematada da Minha Casa Minha Vida. Vou compartilhar a tela aqui de novo, compartilhando com vocês aí de novo. Essa casa aqui, a gente vai gastar aí por volta de 20 mil, 22 mil para reformar essa casa aí. Então, eu acho que o que a gente pode evitar de não fazer é de entrar em investimento que não pensa, entendeu? Por exemplo, essa aí estava sem piso. Só que ainda cabia no orçamento ali na planilha ali de viabilidade financeira. Então, sei lá, colocar um porcelanato aí do mais caro, eu não faria isso. Nunca fiz e nunca vou fazer, porque é imóvel Minha Casa Minha Vida. Não tem necessidade de a gente fazer isso. O que eu nunca faria, eu tô tentando arranjar uma resposta para essa pergunta, mano. O que eu nunca faria? Eu acho que eu nunca pagaria o pedreiro antes dele começar o serviço. Eu nunca faria isso. Acho que isso aí é um tiro no pé. Bom, eu falei mais no sentido que às vezes fazer um gasto desnecessário, né? Por exemplo, assim, eu quero colocar uma torneira importada, eu quero investir em automação, quero colocar umas fechaduras, né? Eu só coloco o dedo ali e ele já lê minha digital. Ou personalização, eu quero colocar um piso porcelanato, ou então lá na bancada, um São Gabriel. Não sei se já passou por isso, assim, de fazer alguma coisa e pode, puxa, acho que não vale a pena, acho que isso eu não faço mais, entendeu? É mais ou menos algo nesse sentido. A gente já colocou uma fechadura eletrônica no apartamento. E a fechadura eletrônica custou ali, sei lá, R$300, e na outra semana parou de funcionar. Aí eu parei de colocar. Não rolou, entendeu? Exatamente. Aí a gente parou de colocar isso aí, porque uns pararam de funcionar, queimou, não rolou. É uma coisa que a gente parou de colocar mesmo. Mas assim, os investidores estão insistindo em colocar aquilo ali, cara. Eu não gosto muito não, porque chegou lá, aí tá sem bateria o negócio, tem que chamar o chaveiro para arrumar. Aí eu prefiro na trinca mesmo, no modo tradicional, né? Mas eu não vejo como... Eu não colocaria. Eu acho que valoriza. Na hora que o engenheiro chegar ali, poxa, um negócio ali, eu acho que é legal. Assim, que se passou do valor, Manuel, já não é bom. Mas se tá dentro do valor, o máximo de investimento que puder fazer, melhor. Entendeu? Uhum. Essa casa aqui, ela no Riviera 1, aqui do Jardim Flamboyant, em Lusiânia, e a gente encontrou essa casa sem piso. Uma casa sem forro. Então ali vai gastar uma nota ali, porque não foi feita uma diligência legal, entendeu? Eu não investiria nessa casa aí não, porque vai gastar muita grana nessa casa. Estamos aí a todo vapor reformando lá. E é isso aí. Aqui é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas pra gente fechar aí. Vou passar para um para outro, tá? Por exemplo aqui, Rodrigo, tu já teve que parar alguma reforma ou adiar? E por quê? Adiar a reforma por causa de roubo. Vai começar a roubar, ó. Uma obra só, uma só. Aí tava o pessoal trabalhando, aí numa noite pro outro dia, daí sumiu as coisas. Obrigado. Ô, Thomas, pra quem nunca reformou, por onde começar, já? Para quem nunca reformou, eu me fiz essa pergunta há 3 anos atrás. Puxa, logística. O que eu estou me metendo na área de construção civil, reforma? E não é difícil. Você dá uma pesquisada ali, você dá uma estudada, pega indicações. Lá na nossa igreja tem muitos pedreiros, muitos pintores. Então eu peguei dicas ali com os pintores, com os pedreiros, indicações de mão de obra boa, de mão de obra de gente de confiança. Pedir referências. Você vai contratar um pintor ali, fala pro cara, não, me manda aí 3 referências aí de 3 casas que você pintou, me manda aí o número do proprietário, para eu pegar um feedback de como é que foi o seu serviço. Pede 3 referências do pintor, do pedreiro, para começar basicamente isso aí. E isso a gente pintou um apartamento. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente começou a pintar um apartamento, mas tive que pedir ajuda para um rapaz lá da igreja que é pintor, que a gente conseguiu concluir a pintura desse apartamento. Mas um dos primeiros investimentos que a gente fez não foi aquele que eu mencionei no início aqui, não. A gente começou a pintar. Então, às vezes, a gente sentia ali, colocar a mão na massa de vez em quando é bom, entendeu? Ali sentia ali como é que é passar um rolo na parede, como é que é fazer uma limpeza ali no apartamento antes de uma engenharia. Isso aí, para começar, é bom. A gente... uma outra coisa para quem está começando, que às vezes a pessoa está começando com construção civil e reformas, já compra uma caminhonete para carregar material para construção. Gente, não precisa. A loja tem frete. Você paga lá o frete da loja. Você não precisa colocar lá no teu carro um monte de cerâmica lá para sujar o banco do carro. Não, pede pro pessoal da loja entregar. Às vezes a entrega é, sei lá, R$30 dentro da cidade.
Então, às vezes poxa, tem que comprar uma caminhonete, tem que comprar não sei o quê, tem que comprar aquilo ali. Não. Você contrata a mão de obra do cara, ali o cara já vai vir com compressor, ele vai vir com lixadeira. Então, o certo é você encontrar um prestador de serviço que seja experiente. Você não precisa ter o material, entendeu? Aí a gente vai começando, por enquanto, no início a gente contratava ali os prestadores de serviço, pintava no rolo, depois os prestadores de serviço foram ganhando um dinheirinho, compraram compressor, compraram uma lixadeira. Então, e hoje o principal prestador de serviço, nosso pintor, ele tem um compressor, ele pinta um teto rapidão. No início ele pintava no rolo, e tinta caindo na cara, e aquele negócio assim, feio, mas agora ele já tem um compressorzinho, ele passa o compressor, pinta em um dia o teto, depois pinta a parede e finalizou a reforma. Então, para começar, não, é só você não colocar, não gastar muito, pinta ali com o que você tem, contrata a mão de obra que você confia, não contrata qualquer um, e se for contratar uma pessoa estranha, peça referências dessa pessoa. E eu tenho essa dica aí para dar, né? A gente teve uma experiência ruim, que aconteceu da gente pagar um prestador de serviço e ele desaparecer, já aconteceu isso, da gente contratar um serralheiro e ele desaparecer ele com 50%, ele tinha mandado a referência, e ainda assim, ele fez alguns serviços ok, e do nada o cara desapareceu, não atende mais, então ele foi um prejuízo ali de 50%, por isso que eu gosto de transferir para prestadores que eu não conheço, aqueles ali que vêm ali de uma indicação, de uma pessoa, de uma outra, eu prefiro pagar aqueles 10% no início, depois 40% no meio, depois 50% no final, para não correr esse risco. A gente teve que assumir essa bronca ali, foi uma grade aí de R$1.500, a gente pagou 750 e ficou por isso, o cara desapareceu. Aí a gente teve que contratar um outro prestador de serviço, um outro serralheiro, e assumir esse prejuízo aí, né? Então, esses cuidados a gente vai aprendendo com o tempo, não adianta a gente querer fazer isso do início, porque a gente vai errar, e é errando que a gente vai aprendendo. Esse erro eu não vou cometer de novo, né? De pagar o cara 50% que eu não conheço, entendeu? E primeiro eu vou lá, ver lá o que ele tá fazendo, aí depois, não, beleza, você já fez aqui 50%, então toma aqui mais 40% de faturamento. Não, tô precisando aqui de, sei lá, R$200 para comprar um material. Você fala, tá, então vou aí verificar o que tá acontecendo, beleza. Identificou, paga o cara. Esses cuidados aí a gente tem tomado, porque prejuízo sempre vai ter de vez em quando. De vez em quando. É igual o Rodrigo falou, tem situação que não tem como correr, por exemplo, o bandido. A gente até tá bolando uma estratégia aí para cuidar desse caso do Rodrigo, porque a gente pensou em contratar uma empresa aí de segurança, a gente pensou em colocar alguém para morar lá no imóvel, entendeu? Durante a reforma, nem que o pedreiro durma lá, pagar uma diária para ele a mais, para ele dormir lá, a gente tá bolando estratégia. Eu pensei, primeiramente, em uma câmera, só que assim, o cara que vai roubar, a primeira coisa que ele vai desligar é o relógio lá, então câmera não vai funcionar. Então tem que ser, para resolver essa questão aí, Rodrigo, aproveitar e dar a minha sugestão aqui, uma prestação de serviço rápida, entendeu? O cara vai ali, chega 8 horas da manhã, já leva o material para casa, não deixa muita coisa ali, não deixa, sei lá, equipamento de trabalho caro, que é lixadeira, que é compressor, o que for deixar de pesado, cerâmica deixa, tinta deixa, mas leva essas coisas aí toda vez no final do expediente, chega cedo no outro dia, essa questão de dormir alguém, acho difícil a gente conseguir, mas é possível a gente conseguir alguém para dormir lá no local, né, durante a reforma, e depois da reforma coloca um seguro no imóvel, isso aí é excelente. Então, basicamente é isso aí. Para fechar com chave de ouro aí, vou fazer 2 perguntas, uma, quando você terminar, a gente já encerra aqui, ó. É o seguinte, simples, mas assim, a gente sempre dá uma choradinha no preço, com o prestador, mas eu queria só que você desse uma dica pra gente aí, como é que a gente faz para negociar isso aí, sem ofender o cara, né, como é que faz para negociar esse preço, e também é o seguinte, e deixar uma dica final aí para a gente fechar com chave de ouro, depois que você responder essa aí da dica para negociar preço e tal. Geralmente, como a gente trabalha em grupo, né, Manuel? A gente faz parte do grupo Manuel Vasconcelos, hoje atua em 80% do Brasil, né? Assessoria em vários estados, enfim. A gente tem essa premissa aí de participar de um grupo que compra e está fazendo aquisição de imóveis aí praticamente toda semana. Então, qual é a negociação que hoje eu faço para os nossos clientes do grupo? Aquilo que é usual. Não é o último imóvel que a gente está contratando ele para trabalhar. Você não está pegando um serviço isolado. É um serviço que é recorrente, de um cliente que é recorrente. Então, com isso, a gente consegue sempre ter um desconto acima da média, né? Então, eu estou com um cliente que já está lá, de repente, no terceiro, quarto imóvel, está para comprar o quinto, sexto imóvel, comprou naquela região que está reformando com aquele pedreiro, aquela equipe que já foi acertado o valor, eu vou para o segundo, terceiro imóvel com ele, consequentemente, eu tenho esse poder de realmente chorar no desconto, né? É claro, a gente não abusa, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro, tem que viver, né? Mas a gente tem esse diferencial de fazer um serviço, de contratar o serviço de um grupo, Manuel Vasconcelos, que está contratando, está comprando imóvel toda semana, assessores comprando praticamente todo dia, tem imóvel dos assessores comprando pelo Brasil, e com isso a gente tem esse poder aí dessa negociação. Minha dica é isso, Manuel, uma dica? Olha, a dica é assim, a dica é o que eu faço. Desde o primeiro dia que eu comecei a comprar imóvel de leilão. A dica é, não faça nada sozinho.
Não faça nada sozinho. Busque uma assessoria, busque o conhecimento e busque uma parceria de alguém que já andou bem lá na frente. Foi o que eu fiz. Lá atrás, alguns anos atrás, eu não sabia nada de imóvel, não sabia nada de leilão, não sabia nada. Reforma, eu nunca reformei tanto na minha vida. A distância, na minha cidade eu não reformo nada, mas a distância tem mais de 30 reformas, já fez mais 50 reformas, enfim. Então, assim, se eu estivesse sozinho, buscasse só eu fazer sozinho, separado ali e tal, eu estava lascado. A dica é, busque parceria de quem tem expertise do ramo que você está entrando. Essa é a minha dica. Aí você vai adiantar a sua vida em 2, 3, 5 anos que você ficaria para aprender a fazer. Você contratou o Thomas, contratou a assessoria do Manuel, e aí você vai acelerar a tua vida em 5 anos. Obrigado a vocês aí. Eu sei que a gente teria assunto aqui para falar a noite inteira. Verdade. Porque fazer reforma não é só pintar e achar que é uma coisa simples. Tem estratégia também, assim como tudo na vida. Né? Isso aí pode fazer a diferença entre quem fica com os imóveis parados ou não, ou quem valoriza o seu investimento ou não. Né? Então, isso aí tem estratégia, não é de qualquer jeito. Então, igual vocês falaram, começou agora, já errou muito, todo mundo erra, ninguém é perfeito. O importante é não permanecer no erro, e a cada nova reforma a gente procura fazer mais rápido e economizar da melhor forma e sem perder a qualidade, para que a pessoa tenha uma boa experiência e continue o cliente, porque a questão não é ter muito cliente, é ter clientes recorrentes que vai ter lucro, e o melhor jeito de você ganhar dinheiro é fazer os outros ganhar dinheiro, tá tudo certo, não precisa enganar ninguém, beleza? Então, agradecer vocês também que ficaram aí até agora, que Deus abençoe cada um de vocês, vamos para cima, que o céu é o limite, beleza, galera? Obrigado, Thomas, Rodrigo, Pablo, Luciano, Eva, Maurício, valeu, hein? Até a próxima, Deus abençoe a todos, valeu. Percebeu que reforma não é sorte, é gestão estratégica? Quem planeja cada etapa define prioridade e compara fornecedores. Não só economiza dinheiro, mas também garante que o imóvel esteja pronto para gerar retorno mais rápido. O investidor que domina esse processo transforma a reforma de um risco em um investimento de alavancagem patrimonial. E é exatamente esse ponto. Gastar certo para lucrar mais. Com essa base, você já está pronto para aplicar de forma prática o que diferencia um investidor amador de um investidor profissional. Espero que você tenha gostado disso e que você coloque na prática multiplicando o seu patrimônio. Te vejo na próxima aula. Juntos somos mais fortes.